Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E essa é a parte 2 do nosso vídeo, a essência do louvor a Deus, onde nós estamos conversando sobre o capítulo 92 do livro de Salmos, onde nós estamos vendo qual é a essência do louvor a Deus. Nós estamos examinando esses versículos e nós estamos aprendendo com cada um deles. Mas antes, vamos começar? Nós paramos no juízo final. Nós estávamos falando que toda a humanidade vai prestar contas perante o Senhor de tudo aquilo que fez, né? Que cada um fez em vida. Mas agora nós vamos continuar fazendo a nossa leitura a partir do versículo 8, que diz assim: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Nós podemos ver aqui a eternidade de Deus. Então Deus é eterno, Ele sempre existirá. Nós sabemos que Deus é Senhor da história, Ele é Senhor dos séculos, nós sabemos como o Senhor é bom, a gente percebe isso. A gente percebe como o Senhor é criador, nós percebemos também como o reino dele jamais terá fim. Então nós vemos desde a Bíblia mesmo, quando fala da criação de Adão e Eva, até Apocalipse, onde nós estamos falando aqui do juízo do diabo, que o diabo vai ter, onde nós estamos falando aqui do reino dos céus, nós estamos falando da salvação, da vida eterna dos justos com Deus. Então nós percebemos aqui como Deus, ele é sempre, sempre eterno. Nós sabemos que nele não há fim, nele não há injustiça. Como ele mesmo fala, que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ou seja, Deus, ele sempre vai existir. Deus é perfeito, Deus é magnífico e Deus não depende de nada nem de ninguém. Nós somos humanos e um dia a nossa vida aqui na Terra vai ter um fim. A nossa vida, a Bíblia mesmo fala que ela é passageira, nós somos como peregrinos aqui nessa terra. Mas o Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai. Outra coisa que nós podemos também perceber na eternidade de Deus é quando o versículo diz: Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Ou seja, além de sempre existir, ele ainda é altíssimo, ele é rei, ele governa, ele tem autoridade, a última palavra vem dele, e nada acontece que não for no domínio e no controle dele. Mesmo que seja, às vezes, para algumas pessoas, difícil de acreditar nessa questão das guerras, das doenças, nós sabemos que o ser humano se distanciou muito de Deus. E nós sabemos também que tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem isso e elas acham que a vontade de Deus é que haja o sofrimento, é que haja o terror, o pavor, é que o mal exista, mas não. Isso aí é a permissão de Deus por causa de um mundo que caiu, por causa de uma queda no relacionamento entre o ser humano e Deus. Então, nós sabemos que nós não podemos imputar a culpa de tudo que está acontecendo para Deus. Deus é sim Senhor, Deus é rei, Deus governa, mas nós não podemos colocar a culpa de todo o mal que está acontecendo nele, na vida dele, em tudo aquilo que está no domínio dele. Por mais que ele saiba de tudo aquilo que está acontecendo, ele não apoia. Ele mesmo fala, se coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida para que vivas. Então ele sempre quer que o ser humano escolha o bem, escolha a vontade dele, escolha os caminhos que ele coloca ali para serem decididos, o caminho de bem, o caminho da santidade, o caminho do evangelho. Mas as pessoas muitas vezes são duras de coração e destroem a sua própria vida e até a vida do próximo por causa dessa desobediência. Outra coisa que nós vamos continuar falando é essas consequências do pecado. E isso está principalmente quando o versículo 9 diz assim: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então, todas essas pessoas que nós estávamos aqui há pouco falando, que são pessoas que decidem apenas pela maldição, pela iniquidade, pela maldade, elas também vão ter as consequências na vida delas. Nós sabemos que Deus é eterno, Ele sempre existirá. Nós sabemos que o pecado traz consequências para o ser humano. O pecado foi onde a serpente entrou e a Eva caiu e o Adão também.
e toda a humanidade caiu junto, porque eles decidiram desobedecer a Deus. Eles foram desobedientes às ordens do Senhor. O pecado traz consequências e o seu salário é a morte. Nada dado pelo diabo é agradável, pois ele atrai as pessoas com o pecado e depois as escraviza, tornando-as cativas dele. Então o pecado, ele é a porta de entrada para o diabo. A tentação, ela conduz a esse pecado e o diabo, ele usa isso para escravizar o ser humano. Escravizar nas drogas, nas bebidas, nas coisas que são ilícitas, nos pecados, que nós vemos claramente que, se a gente compara aquilo que a humanidade tem vivido com aquilo que a Bíblia está falando, é completamente o oposto daquilo que Deus ensina. E o apóstolo Paulo mesmo já tinha dito isso, que nos últimos dias os homens iam ser amantes de si mesmos, eles iam ser desobedientes, eles iam ser desafeiçoados, eles iam ser iníquos, ímpios, eles iam ter mais amor pelos prazeres, iam ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós vemos sempre isso, como a humanidade está se tornando cada vez mais ímpia, como ela está tomando um rumo completamente diferente daquilo que Deus já tinha designado. Então, mesmo a humanidade tendo esses desígnios completamente diferentes da vontade de Deus, nós sabemos que Deus ainda continua sendo Senhor. E nós sabemos que essas consequências do pecado vão vir sobre todos aqueles que não se arrependerem, sobre todos aqueles que negarem sim o arrependimento, que não quiserem saber de Deus. As consequências do pecado vão vir. E nós vemos a força e o poder de Deus. Nós percebemos muito isso ao longo de toda a Bíblia, de toda a história, mas principalmente quando esse versículo diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim um óleo fresco. Nós vemos aqui essa força e o poder que Deus derrama sobre os seus filhos, que Deus derrama aos seus ungidos. E o salmista diz isto, que Deus honrava ele, que Deus derramava sobre ele algo novo, algo vindo do Senhor. O salmista diz que Deus o honraria com força, poder e unção. A força e o poder pertencem a Deus, e a ele a honra, e ele pertence à honra também, e ele a dá a quem ele quer que tenha. Por exemplo, não estou falando essa honra de adoração, porque a adoração Deus não divide com ninguém. Mas, por exemplo, nós vemos durante toda essa história do povo de Israel, principalmente nos livros de Reis e de Crônicas, como o Senhor separava homens para estar sobre o governo, até nos juízes mesmo. Eles eram homens que estavam ali sendo líderes daquela nação. Mas o Senhor não queria que aqueles homens também se desviassem deles ou fossem pessoas que quisessem adoração apenas para eles. Nós vemos até que o pecado de Gideão, foi de fazer uma estola sacerdotal, e aquele povo caiu naquele pecado, adorando ídolos, adorando outras coisas que não eram a Deus. Então nós percebemos como nós devemos ter essa centralidade no Senhor, como essa força e esse poder vem dele sim. Deus nos dá muitas vezes dádivas, mas Deus também ele vai querer conta, ele vai querer que nós venhamos prestar contas daquilo que nós estamos fazendo com aquilo que ele tem nos dado. E isso em tudo, todas as coisas, Deus vai prestar contas conosco. Ele quer que nós tenhamos a responsabilidade, que nós não venhamos ser negligentes, mas que nós venhamos prestar atenção em tudo aquilo que nós temos feito, para que a gente venha exercer uma boa mordomia aqui na terra. Outra coisa que nós vemos aqui é a unção de Deus derramada, quando o versículo diz: derrama sobre mim o óleo fresco. Então nós percebemos aqui que Deus derrama o óleo é o Espírito Santo. Deus derrama sobre os seus filhos. Deus, ele está sempre pronto a dar aquilo que o ser humano pede ali, mas não um pedido para destruir o outro, e não um pedido para se autodestruir. Mas ele mesmo fala, se vocês pedirem o Espírito Santo, Deus vai dar. Então, Deus nos cela com o Espírito Santo e derrama dons, talentos e a sua unção sobre os seus filhos, sobre os seus servos. E nós sempre devemos pedir isso para ele. Nós devemos pedir para Deus para nós sermos selados, nós temos os dons que vêm do Espírito Santo. E não nos cansar de pedir. Muitas vezes a gente não recebe de primeira, mas nós devemos perseverar da fé, perseverar no nosso pedido quando ele é para a honra, para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. Nós não devemos ser pessoas que, isso aqui tá bom, eu não tenho esse dom, tá bom também. Eu não tenho isso aqui, espiritual, mas tá bom também. Eu não sei o que é tal coisa na Bíblia, eu não entendo, mas tá bom também. Eu não procuro pesquisar, eu não procuro entender, não procuro pedir o auxílio do Espírito Santo. Não, nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus, até sobre esses versículos que muitas vezes nós não entendemos, e pedir para que o Espírito de Deus nos revele. Nós também podemos perceber a confiança na proteção de Deus, quando o versículo diz: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam.
Então nós sabemos aqui que Deus ele protege os seus filhos. A Bíblia mesmo fala que Deus ele envia os seus anjos para proteger os seus filhos. Então que nós venhamos acatar essa proteção dele, que nós devemos entender essa proteção não para tentar a Deus, mas para que isso funcione como uma confiança mesmo, nós venhamos ter a segurança. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso amparo. Então que nós venhamos ter sim essa confiança nele. O salmista não tinha medo, porque ele sabia que era Deus que o guardava e o protegia. Nós vemos isso até na história de Davi, como Davi ele foi perseguido por Saul e quase foi pego, mas era o Senhor que dava a palavra final, era o Senhor que protegia aquele homem, e ele só morreu no tempo que o Senhor já tinha designado. Então nós vemos também esse caminho do justo, quando o versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então nós sabemos aqui que a vereda do justo ela é conduzida pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que capacita o ser humano para andar nos caminhos dele. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos auxilia durante a jornada, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria e nos ensina como nós devemos nos conduzir. A vereda do justo é conduzida pelo próprio Deus, que nos capacita e nos habilita para a jornada com desafios e vitórias. Mesmo nós sermos desafiados, nós vamos ter as vitórias que vêm do Senhor. Mesmo nós passando ali pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar conosco. Mesmo passando pelos desafios da vida, mesmo passando pelas adversidades, o Senhor está conosco. E nós devemos sempre ter isso em mente, que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Muitas vezes a gente se distrai, muitas vezes a gente está passando ali por aquele momento difícil e acha que aquilo nunca vai acabar. Mas o Senhor, ele tem sim o dia e a hora para aquilo acabar. Ele sabe quando aquilo vai terminar. Ele sabe qual é o nosso caminho, ele sabe até onde a gente pode aguentar, até onde a gente vai chegar. Então é aquele que já programou a nossa jornada. Ele já tem a nossa jornada toda escrita, mas nós precisamos ser fiéis a ele e ser totalmente conduzidos por ele. Nós vemos também as raízes do justo, quando o versículo diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós percebemos aqui que as raízes dos justos, elas estão na casa do Senhor, ou seja, no lugar da presença de Deus. Quando nós pensamos ali naquele tempo onde esse salmo foi escrito, onde existia o templo, onde existia o tabernáculo, a gente percebe que a presença de Deus ia repousar sobre aquele lugar, mais especificamente na Arca da Aliança. O Senhor ia ter prazer naquele lugar. Então, quando ele fala que a casa do Senhor é esse lugar de presença, de intimidade com Deus, é um lugar de sacrifício, mas é um lugar também de vitória, é um lugar de deleite perante o Senhor. Então, nós percebemos aqui que as raízes dos justos, elas estão na casa do Senhor. Como o salmista mesmo, Davi mesmo, ele falava que ele preferia estar um dia na casa do Senhor do que outros 1000 em outro lugar. Ele tinha prazer naquele lugar. Os justos, eles têm prazer na presença de Deus. Eles têm prazer em estar cada vez mais perto do Senhor. Eles querem estar enraizados do Senhor. E nós devemos também ter esse desejo. Nós devemos nos debruçar na palavra, na oração e nos focar naquilo que realmente importa, ser perseverantes na obra do Senhor, ser perseverantes na palavra do Senhor, ser perseverantes na nossa vida com Deus e pedir para Ele nos livrar também do mal, como nós estávamos falando ali do livramento. Nós devemos pedir isso para Deus: Deus, nos livra do mal, me livra daquilo que eu não sei, daquilo que eu ainda não vejo, mas que o Senhor já sabe que tem, que o Senhor me livre, em nome de Jesus, que nós venhamos estar assim atentos até nas orações que nós fazemos, que a gente não venha ter orações muitas vezes contaminadas pela nossa carne, pela nossa vontade própria, mas que nós venhamos saber o que a gente está orando, focar mesmo e ser conduzidos pelo Espírito Santo em todas as coisas. Também percebemos aqui o florescem mesmo na dificuldade, o revigoramento. A gente percebe que mesmo justos passando pela dificuldade, eles iriam estar florescendo, porque o Senhor é com eles. E a gente vê isso quando o versículo 14 diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Ou seja, mesmo naquele momento de maior fragilidade, né, que no caso ali era a velhice, Deus iria estar com eles ainda iam produzir frutos para o Senhor. Eles não iriam estar ali tendo uma vida inútil, mas eles iriam ser sempre abundantes em Deus. Os que confiam no Senhor florescerão, mesmo nas dificuldades, mesmo nos períodos de escassez, mesmo nos períodos ali de adversidade, eles florescerão, pois estão firmados no Senhor e Ele os sustenta. O Senhor é aquele que sustenta os seus filhos, tanto o sustento físico, o alimento, tanto o sustento espiritual. É o Senhor que sustenta os seus filhos. Então, assim como Ele cuida das plantas, dos animais, de tudo,
Nós sabemos em quem nós podemos confiar. Nós sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso castelo forte. Então nós sabemos em quem nós podemos nos abrigar. E Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Muitas vezes a gente fala, eu estou passando por esse momento de adversidade, não tenho vontade de orar, eu só falo do mesmo problema. Não, que nós venhamos correr para Deus. Esse é o momento certo para nós corrermos a Deus, dedicarmos a nossa oração, dedicarmos a nossa vida ao Senhor e pedir para que Ele nos sustente, pedir para que Ele coloque a sabedoria, o entendimento na nossa mente, pedir para que Ele nos ajude a passar por aquele momento sem nós nos envolvermos com aquela situação, sem nós sermos abalados espiritualmente, mas que a gente permaneça fortes, inabaláveis, irrepreensíveis, santos, tendo as atitudes que Ele deseja. Que nós venhamos também proclamar quem Deus é, o anúncio das boas novas. E isso a gente percebe quando o versículo diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então nós devemos proclamar, anunciar quem Deus é, pregar o Evangelho e usar todos os meios para isso. A nossa fala, a nossa boca, a internet, os nossos conhecidos, todas as pessoas, nós devemos anunciar o reino de Deus, proclamar quem Deus é. O anúncio sobre quem Deus é e os seus feitos é a essência do louvor, que é adorá-lo e fazer conhecido o nome dele. Nós devemos adorar o Senhor em todos os momentos, até nos momentos ruins, proclamar quem Deus é, porque é proclamando quem Deus é que a gente vai ensinar para nossa mente, para o nosso coração. Olha, Deus é assim, Ele não vai me abandonar. Ele fala isso e na palavra dele. Então eu tenho quem eu posso confiar, eu tenho minha rocha, eu tenho meu amparo, eu tenho a minha segurança. Então nós precisamos sempre proclamar isso, sempre proclamar e entender, aprender, ter um coração ensinável, sabe? E confiar, praticar que o Senhor é por nós. A Bíblia mesmo fala, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, nós sabemos que nem o inferno, nem um demônio pode nos separar do amor de Deus. Então, que nós venhamos confiar nisso. E outra coisa que nós podemos perceber, que Deus é quem nós, como eu falei, podemos confiar. A Bíblia está falando aqui, que Ele é a minha rocha. E nele não há injustiça, ou seja, nele não há pecado, não há dolo, não há injustiça, não há iniquidade. Nós sabemos que nós podemos confiar em Deus, então que nós venhamos nos abrigar debaixo das sombras das asas dele, que nós venhamos nos abrigar debaixo do esconderijo dele, que nós venhamos buscar amparo sim, debaixo da asa dele, debaixo da proteção dele, que nós venhamos estar sempre alinhados com ele. Deus é a rocha, o fundamento, que nós podemos confiar verdadeiramente. Devemos fazer de Deus o nosso auxílio e escudo e firmar as nossas raízes nele. Que nós venhamos firmar a nossa raiz no Senhor e não na condição que está passando no mundo, na condição financeira da nação, e não nas notícias, e não por aquilo que as pessoas muitas vezes vêm nos falar com as más notícias mesmo, com aquilo que está acontecendo, que a gente possa escolher confiar no Senhor. Porque não importa a condição do mundo, Deus é aquele que nos sustenta, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então que a gente venha manter a nossa atenção nisso, que a gente venha manter a nossa confiança nisso. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que a essência do louvor a Deus venha estar tanto nos nossos lábios, mas no nosso coração e na nossa mente. Que a gente venha adorar o Senhor, sim, com as canções, com os louvores, mas que a gente também venha praticar aquilo que é ensinado, praticar aquilo que a palavra nos fala. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!